Pastor Maurício, quais são os principais desafios para se fazer a vontade de Deus atualmente? Eu penso que os principais desafios para fazer a vontade de Deus, eu vou partir da ideia de que é resistir esse tipo de comportamento, às injustiças, é você ter um olhar a partir de Cristo, é conviver com diferenças, ter um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia, que para mim é a verdadeira força e poder representada no humano, de divino, são essas referências do céu, dentro desse projeto maior, esse Deus que Ele olha para quem não merece e Ele decide conviver com essa pessoa, trazer para perto, independente de quem ela seja. Embora, ao longo das Escrituras, nós vamos ver todos aqueles que decidiram criar impérios e todos fracassaram. Nós temos ali um evento clássico no livro de Daniel que fala dos 4 impérios, que todos eles caíram, e a representatividade do reino de Deus vem forte ali, como aquela pedra que surge, derruba todos aqueles impérios. Então, eu penso que é por esse caminho, é de resistência, é de ser resiliente mesmo, firme naquilo que nós cremos, independente de que vão gostar ou não, se vai fazer a vontade, seja lá de quem for, de que clã for, de que clero for, não importa, o que importa é permanecer firme, entre chuvas e mar agitado, sol forte, o que importa é seguir com aquilo que Ele nos confiou. Olha só, pense comigo, eu estou confiando a vocês nesse tempo. Quando eu falo nesse tempo, é porque quando eu olho para trás e vejo uma história de mais de 2000 anos sendo contada, registrada, passando por gerações, inúmeras problemáticas que surgem ao longo de tudo isso, e a palavra ela continua firme, resistente. Tem pessoas que começaram bem e terminaram não tão bem assim como nós deveríamos, como os filmes contam, o final feliz, mas nem todos tiveram, dentro de uma perspectiva humana, um final feliz, mas sofreram por amor a esta obra, para que outros fossem alcançados. Tem pessoas que saem de suas casas, deixam o seu patrimônio e vão para lugares de difícil acesso. Qual o motivo disso? Para muitos, inclusive eu cheguei a pensar muito tempo assim também, é loucura, o que esse cara está fazendo, está deixando tudo, esse cara está insano, não é possível. Mas ele entendeu de fato, ele está lá por um propósito maior. Então eu penso que para que isso aconteça, primeiro tem que mudar dentro de cada um de nós, a começar em mim mesmo. Eu tenho muita coisa que precisa mudar, eu tenho minhas vontades que às vezes me impedem de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então quando eu olho para mim e vejo que o problema já começa aqui, como é que eu vou resolver os outros? Então acho que vai mais nós falamos muito da unidade, mas eu penso também que para realizar algo, é preciso da coletividade estar com esse pensamento. Porque eu posso me juntar aqui, unidos, aqui nós estamos unidos, mas cara, o que nós vamos fazer coletivamente? Como que eu vou pegar já viu aquela história de você vai construir uma casa, a casa está na montanha, só que o caminhão de tijolos chegou lá embaixo e não tem como a máquina subir? Então é o seguinte, vai ser na coletividade. Unidos nós já estamos, mas vamos fazer a fila aí e cada um pega e vai jogando e vai chegar lá em cima, porque nós decidimos abrir mão de sofrer qualquer outra coisa por um propósito maior, ainda que venha a sofrer. Então acho que para que isso aconteça, eu preciso mudar, eu preciso entender isso, que é muito mais do que eu, são pessoas que estão precisando. Tem um ponto importante também da nossa cultura, que é a cultura do prazer e da rejeição a todo custo da dor. A gente vive numa cultura que a todo momento a gente gera formas de nos poupar da dor, do fracasso, da dor da derrota, da dor da perda, da dor da passagem do tempo, dessas dores. E aí o evangelho é o evangelho de dores. E é um pouco contraditória a nossa cultura, Então a ideia da cultura é a ideia de você não vai ser submetido a nenhuma dor.
Então, desde os aparelhos domésticos, para você não ter esforços que te doam, então você não precisa mais manipular, você não precisa mexer, até a forma como as coisas acontecem. Hoje em dia, o processo de aprendizagem tem que ser um processo que não pode doer. Então, você não pode ter nada que vá provocar nenhum tipo de trauma na pessoa. E, às vezes, nessa de não gerar trauma, você tira também o que proporcionaria o crescimento, que é você aprender a lidar com o não, com a perda, com os limites, com as impossibilidades e com o outro. E aí você gera uma cultura que tudo tem que ser voltado para que eu não sinta dor. Então, eu tenho que estar alegre, feliz o tempo inteiro, eu tenho que estar gozando da vida o tempo inteiro, como se a vida fosse algo perfeito. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, não tem as praias perfeitas que aparecem nas propagandas de férias. Toda a praia tem a sua pedrinha, tem o seu probleminha. As coisas não são tão maravilhosas. O casal da propaganda de margarina não existe. Aquelas crianças maravilhosas, aquelas pessoas que acordam com o cabelo feito, já maquiada. Isso não acontece na realidade. Mas a luta das pessoas por não passarem por dor, não terem negado o desejo, o seu prazer, o alvo da sua satisfação, é muito grande na nossa cultura. Então, você falar de um evangelho que abre mão, um evangelho que gera dor, um evangelho que encara a perda, um evangelho que você vai ter que sofrer por causa de outro, e que você faz a pergunta, o que eu ganho com isso? Você diz, meu filho, você já ganhou tudo que você precisa, que é a salvação. Mais do que isso, não existe. E a gente tem uma dificuldade enorme de passar. Tanto é que a mensagem do Evangelho está sendo adaptada. Eu não posso mais falar que a pessoa tem que sentir a dor do próprio pecado. Porque o arrependimento é isso, eu sentir a dor de ter ofendido alguém que não merecia ser ofendido. E isso está sendo um pouco apagado das igrejas da pregação. E a própria vida do Evangelho, que é uma vida de tomar a sua cruz a cada dia, e as pessoas associam cruz simplesmente a sofrimento. Cruz é mais do que sofrimento. Cruz é aceitar um destino que não fui eu que construí. E aceitar ir até o final desse destino. Significa que eu vou ter que abrir mão de várias coisas para poder, como a gente está falando aqui. E aí, hoje, como você falar de um evangelho de perda, de um evangelho de dor, de um evangelho de sofrimento, um evangelho de calvário, um evangelho de cruz, o evangelho que a máxima dele é, eu morri. Eu morri, eu não estou vivo, eu morri. E quem vive agora não sou eu, é Cristo. Como é que você vai falar para uma geração que está lutando por viver eternamente, por achar a eterna fonte da juventude no seu corpo, tentando de qualquer maneira, através de várias fórmulas, e inclusive mudando a sua genética para poder durar mais? Como é que eu vou falar para ele que a grande sacada é entregar essa duração completamente para Cristo? E aí, como é que a pessoa consegue encaixar esses valores que ela traz, de não sofrer, de não ter dor, de não ter perda, de viver para sempre naquela vida paradisíaca, com um evangelho que diz assim, está aqui a sua cruz, ele começa aqui nessa sepultura chamada batismo, e que você vai encenar a sua morte, e depois disso tu morreu mesmo. E agora você vai ser dirigido por outra pessoa. E isso é algo que afeta o coração das boas novas, do evangelho, e que a gente precisa estar mantendo a duras penas contra essa cosmovisão dessa geração de que a dor é algo ruim. A gente diz a dor é algo que dói, mas se ela for por um propósito, ela tem um sentido que transcende e até entender, pastor Jorge, perdoe minha interrupção, claro. E até entender a própria ideia de reino de Deus. Porque os princípios do reino de Deus, eles depõem, eles são contrários aos princípios da própria sociedade em si. Tudo que você falou aí, é preciso morrer, é preciso perder. Então, está na contramão de uma sociedade hedonista, está na contramão de uma sociedade que tem outros valores. Então, olha o quanto é difícil levar este evangelho para uma sociedade que cada vez mais quer legitimar, né, a felicidade completa, plena, a vida eterna, mas de acordo com ela mesma, de acordo com a sua própria vontade.
Então, eu acho que a gente está precisando falar mais sobre esse reino de Deus numa outra ocasião. Aliás, é um dos nossos pontos aqui, né, bimestrais. A gente vai falar sobre o reino de Deus. E vai ser um momento muito importante para falar sobre essa coisa contrária. A matemática do reino de Deus, ela é diferente. Você tem que perder para ganhar. O primeiro, o último vai ser o primeiro. É um contrassenso. Então, é preciso realmente pensar melhor sobre isso, analisar melhor sobre essas questões. Então, assim, aí só para complementar também aquilo que Fabiana, você falou, é que precisa ser combatido, né, na verdade, é quando a gente percebe que hoje você trabalha muito com a questão do entretenimento, né? Você precisa fazer eventos, você precisa navegar na onda do que esse mundo oferece. Então, você vê uma geração já corrompida, nesse sentido, que já abraçou o sistema. E o Evangelho ele é na contramão do sistema. Então, precisamos, de fato, resistir. Não é que você precisa fazer um monte de eventos para poder atrair algumas pessoas. O Evangelho de Deus, ele é o poder naquele que crê nessa mensagem. O Evangelho é poder de Deus para aquele que acredita nessa mensagem. Então, o que se vê é qualquer outra tentativa que se nomeie Evangelho. O Evangelho, de fato, é a mensagem do Cristo, a mensagem do reino. Então, o que se vive hoje, essa grande confusão na sociedade, primeiro, eu penso que nós, a igreja, ela é nesse ponto. A igreja, ela quer transformar o mundo, mas transformar o mundo territorialmente, ela quer ocupar espaços, isso seja na política, seja onde for, ela quer chegar e implementar um sistema, mas é um sistema humano, não o reino de Deus, porque o reino de Deus não está preocupado com isso. O reino de Deus é semelhante ao fermento que brota de dentro, vai crescendo, a pessoa, ela é transformada, é uma ação divina. Então, o que eu percebo hoje é que a moda, ela faz isso, né, e as igrejas, poucas sobressaem nisso, né, de ter abraçado essa ideia de que você precisa mostrar, você precisa ter o melhor lugar. Nada contra, nossa igreja é linda, por exemplo, nossa igreja é uma igreja referência de beleza, mas é muito mais do que isso. O que precisa acontecer, que é resistir a esse tipo de comportamento, esse tipo de mensagem. Nós não vamos fazer tipo de evento para poder agradar as pessoas, nós vamos levar a mensagem de transformação. Perfeito. Então, esse é o ponto mais importante. Tenho certeza que para esse tempo é preciso pregar o Evangelho, viver esse Evangelho, independente se vai agradar ou não. Nós não vamos mudar o mundo. Para quem lê a Bíblia, vai entender que existe algo que tem o seu início, tem o seu meio do cumprimento e tem o seu final, com a Jerusalém que desce do céu e um reino estabelecido. Nós não vamos mudar. A luz invade as trevas para esse tempo, o sal que sai do saleiro, beleza? Essa é a mensagem. Mas a gente não tem que comungar, comer do que se oferece à mesa, qualquer coisa, não. A gente precisa sermos firmes naquilo que cremos. Perfeito. O melhor de Deus não está por vir, né? O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Cristo. Amém.